foi aberta ao acaso, vinha de luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Não só. E peço isto, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. Paulo, Filipenses 1:9. A caridade é, invariavelmente, sublime nas menores manifestações. Todavia, inúmeras pessoas, muitas vezes, procuram limitá-la, ocultando-lhe o Espírito Divino. Muitos aprendizes creem que praticá-la é apenas oferecer dádivas materiais aos necessitados de pão e teto. Caridade, porém, representa muito mais que isso para os verdadeiros discípulos do Evangelho. Em sua carta aos Filipenses, oferece Paulo valiosa assertiva com referência ao assunto. Indispensável é que a caridade do cristão fiel abunde em conhecimento elevado. Certo benfeitor distribuirá muito pão, mas se permanece deliberadamente nas sombras da ignorância, do sectarismo ou da autoadoração, não estará faltando com o dever de assistência caridosa a si mesmo? Espalhar o bem não é somente transmitir facilidades de natureza material. Muitas máquinas, nos tempos modernos, distribuem energia e poder automaticamente. Caridade essencial é intensificar o bem, sob todas as formas respeitáveis, sem olvidarmos o imperativo de autossublimação, para que outros se renovem para a vida superior. Compreendendo que é indispensável conjugar, no mesmo ritmo, os verbos dar e saber. Muitos crentes preferem apenas dar e outros se circunscrevem simplesmente em saber. As atividades de todos os benfeitores dessa espécie são úteis, mas incompletas. Ambas as classes podem sofrer presunção venenosa. Bondade e conhecimento, pão e luz, amparo e iluminação, sentimento e consciência são arcos divinos que integram os círculos perfeitos da caridade. Não só receber e dar, mas também ensinar e aprender. Eu gostaria de pedir a alguém que fizesse a prece inicial, se alguém poderia se habilitar a fazer. Agradecer nosso divino Mestre Jesus, agradecer os ensinamentos que nós vamos receber na noite de hoje. Que a espiritualidade inspira nosso preletor para que ele possa passar as palavras do Cristo, engrandecer mais um conteúdo no nosso dia a dia. E agradecer sempre mais um dia nessa jornada terrena, um dia de realmente agradecer as nossas lutas e agradecer nossas vitórias, reconhecendo as derrotas, levantando e seguindo à frente, sem nunca desistir. Que assim seja. Meus caros irmãos, muito boa noite. É com muita alegria, né, e também senso de responsabilidade que nós estamos aqui novamente nessa casa tão querida, né, essa casa de oração e trabalho, para dar uma colaboração, né, essa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. Trazer mais uma colaboração nossa a respeito da doutrina espírita e da divulgação, né, no nosso âmbito. Veja só, o nosso tema de hoje
é espiritismo, ecumenismo e lei de adoração. Basicamente, a nossa palestra está dividida em 4 temas, né? O que seria ecumenismo, a relação do espiritismo com o ecumenismo, o espiritismo, o que é que diz o Livro dos Espíritos a respeito disso, é a lei de adoração, e espiritismo e tolerância religiosa. A gente vai procurar responder, né, alguns questionamentos, né? O que é ecumenismo, qual a sua relação com a lei de adoração, e se o espírita deve preocupar-se em ser ecumênico. Bom, a palavra ecumenismo, né, ela tem origem no vocábulo grego, né, oikumeno, né, que significa universal, toda a terra habitada, né? A visão tradicional de ecumenismo seria o quê? O diálogo entre todas as igrejas cristãs. Mas numa visão macro, numa visão mais ampla, ecumenismo seria o diálogo, né, entre todas as religiões. Na busca de se criar um ambiente de tolerância para que todas essas religiões possam caminhar ao seu grande destino, né? Porque o próprio significado do termo religião é ligar o homem a Deus. Então, daí a gente fala, né, na visão macro, a aproximação entre todas as religiões, buscando o diálogo e a tolerância, em razão do amor de Deus. Esse termo tolerância é muito importante, no sentido de que todos nós possamos aprender, né, a respeitar as outras religiões, evidentemente cada qual com sua convicção, mas que saibamos, que entendamos sempre que não existe um caminho único para a prática do bem. A grande ideia de uma religião, verdadeiramente, né, que queira ligar o homem a Deus, ela vai sempre indicar o caminho do bem, né, embora, a depender da religião, esses caminhos sejam diferentes. Bom, esse termo ecumenismo, ele teve, naquela visão tradicional, que eu disse, o diálogo entre todas as igrejas cristãs, ele teve um destaque muito grande no século XX, no século passado, nos anos 60, com o Papa da Igreja Católica Romana, não é? João XXIII, quando ele trouxe esse tema. Se falou muito nessa época em ecumenismo. Quando, na época que João XXIII, ele convocou o Concílio Vaticano II, que foi responsável por muitas reformas que ocorreram no âmbito da Igreja Católica Romana, né? Vocês, quem já foi católico, ou quem é católico, sabe que antigamente a missa era rezada em latim, né? E o padre ficava de costa para a Assembleia. Então foi o Vaticano II que trouxe todas essas reformas. E um dos temas muito discutidos lá foi o ecumenismo, porque João XXIII tinha essa ideia de que todas as religiões cristãs, todas as igrejas cristãs, ele falava muito nos irmãos separados, né? Que a Igreja Católica devia trazer de volta aqueles irmãos na busca de uma unidade em torno da Igreja Católica, mas enfim, em torno de Jesus, né? Então se falou muito nisso. Eu coloquei também aqui a imagem de João Paulo II, e ele foi também um Papa da Igreja, mais recente, todos lembram, evidentemente. Ele já teve tinha uma visão também de ecumenismo, mas já teve também algumas ações de aproximação da Igreja Católica Romana, no sentido de com outras religiões, né? Como o judaísmo, por exemplo. Ele chegou, isso se destacou muito, porque ele foi chegou aí a uma sinagoga, né? O primeiro Papa, se não me engano, a visitar uma sinagoga judaica, chegou a pedir perdão aos judeus pela omissão da Igreja Católica, né? Principalmente na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, onde houve realmente muita perseguição, e na época, o Papa da época, que era Pio XII, foi muito criticado porque não tomou uma atitude, ou não se posicionou expressamente contra todo aquele processo de perseguição dos judeus que aconteceu na Alemanha de Adolf Hitler. Bom, eu trouxe esses temas porque no mundo ocidental, esses temas ecumenismo, eles tiveram aí um destaque grande quando vieram da Igreja Católica, num primeiro momento. Mas, enfim, a ideia de ecumenismo, ela não se limita, evidentemente, como eu disse, às igrejas cristãs. Ela significa, antes de tudo, a paz entre todas as religiões, como nós colocamos aqui. Não é? Nessa figura. Né? E claro que se a gente parar para também resgatar um pouco da história, a gente vai ver que
como absurdo eram as guerras religiosas, né? Fomentadas inclusive pela própria Igreja Católica no âmbito das cruzadas, não é? Quando se recrutavam, né, cristãos, né, para irem lutar, né, nos territórios ocupados pelos muçulmanos. Daí a ideia de guerra santa, né? Como absurdo é esse tema e contraditório entre si, de guerra santa, guerra entre religiões. Bom, e o que é que o Espiritismo tem a ver com tudo isso? Né? O que é que o Espiritismo, nós enquanto espíritas, praticantes da doutrina espírita, temos a ver com esse tema ecumenismo? Eu diria aos irmãos que tudo, né? Que a doutrina, a própria essência da doutrina espírita tem muito a ver com a ideia de ecumenismo. Vejam só, o Espiritismo, e a gente precisa refletir bastante sobre isso, ele é uma doutrina, e nós certamente, vários palestrantes aqui, e os irmãos já ouviram falar isso, o Espiritismo ele é uma doutrina com um cunho científico, filosófico e religioso. Ele não é simplesmente uma religião, né? Parte da defesa da imortalidade da alma, né, mediante várias reencarnações, isso tendo como consequência o processo de reforma moral de cada um de nós para que resgatemos as nossas dívidas, não é? A fim de que promovamos o nosso progresso individual, resgatemos as nossas dívidas morais antigas e contribuímos para um mundo melhor. Mas essa questão de dizer que o Espiritismo é uma ciência, isso é muito forte no codificador da doutrina espírita, que todos sabemos, né? O professor francês Hippolyte Léon Denis Rivail, Allan Kardec. E Kardec, quando começou o trabalho, né, todo o trabalho de escutar a espiritualidade, né, de tentar entender todo aquele processo que estava acontecendo ali na França, né, já no mais da metade do século XIX, ele tinha a visão muito de uma ciência. Ele queria efetivamente, ele que era um homem de ciência, né? Ele era um professor, ele tinha muito isso. Ele queria explicar cientificamente aquelas manifestações, tudo aquilo que estava ocorrendo. Daí, quando a gente vai ler o Livro dos Espíritos, que é a lei, é a obra máter, é a obra-chave do Espiritismo, muitos pensam que é o Evangelho, que é muito importante, o Evangelho segundo o Espiritismo, mas a obra base da doutrina espírita é o Livro dos Espíritos, ela é o alicerce, né? Então, Kardec tinha muito essa visão de que a doutrina espírita era uma ciência, era a ciência que iria estudar o quê? As manifestações espirituais, aqueles seres espirituais, tanto no plano, quando estivessem encarnados, no plano corporal, como desencarnados. A partir desses estudos, haveria consequências, né? As consequências, as lições morais desse estudo das manifestações espirituais dentro e fora do corpo físico, quando se chega a essas consequências morais, esses ensinamentos morais que se consegue retirar desse estudo dentro das manifestações espirituais, é o aspecto filosófico do Espiritismo. Juntando o aspecto filosófico com o aspecto científico, a gente tem o quê? Um sentimento religioso. Esse sentimento religioso, não é, de se melhorar, de estar reunido numa assembleia, discutindo temas que possam contribuir para a nossa reforma íntima, é a visão religiosa do Espiritismo. Então, a doutrina espírita tem esse tríplice aspecto. Esse tema, uma das coisas que me motivou muito esse tema, foi justamente isso, porque muitas pessoas não conhecem ainda a doutrina espírita. Certamente quem é espírita já sentiu um pouco isso, né? Às vezes até com um certo preconceito, um ou outro comentário. Mas um dos motivos que me inspirou é que duas pessoas da minha família, não é? Então nós conversando um pouco e de repente, pessoas capacitadas, formadas, aí veio a pergunta, né? Mas o Espiritismo acredita em Jesus? O Espiritismo é uma religião cristã? Então, se tem muito ainda esse desconhecimento. Eu disse, tanto acredito que existe o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, enfim, vem aí passando um pouco, né, que eu trago aqui esse tríplice aspecto, né? Religião, Espiritismo, ciência e filosofia. Lembrando apenas o seguinte, o Espiritismo, ele não é uma religião, não se coloca como uma religião tradicional. No Espiritismo, justamente por esse aspecto científico, o Espiritismo não trabalha com dogmas.
com verdades absolutas e sem explicação. Quem é, ao contrário, por exemplo, que eu falei no início da Igreja Católica, e também, de modo geral, o protestantismo, né? Qual é o grande dogma da Igreja Católica? Um dos grandes é a Santíssima Trindade, não é? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que todos são um só e é um mistério. Eu me lembro quando eu era católico, fui católico por formação, eu às vezes, quando ia me confessar com o padre, eu perguntava. Eu dizia, mas padre, como é que pode Jesus ser Deus e ao mesmo tempo o Espírito Santo? E ele dizia, isso é um mistério, meu filho. E eu ficava realmente com uma dificuldade grande de entender. Como é também um dogma, e nós, na nossa última colaboração aqui, nós falamos a respeito de Maria, é um dogma que questionava a virgindade de Maria, no âmbito da Igreja Católica Romana. Não é um dogma isso. Como o Evangelho tem os seus dogmas, né? O Evangelho, por exemplo, ele entende que basta a fé para que possa, né, você chegar no paraíso, na vida eterna, eles se pegam muito naquela mensagem de Jesus quando ele está crucificado, do bom ladrão, quando ele diz, tua fé te salvou. Bom, seguindo adiante, eu faço esse questionamento que eu fiz agora, seria o Espiritismo uma religião cristã? Né, falando um pouco de Kardec, sim, né? O Espiritismo, se a gente fizer essa reflexão, ele não é uma religião, como eu disse a vocês, cristã, uma religião no sentido estrito da palavra. Se a gente fizer uma análise mais ampla, o Espiritismo, dentro do seu aspecto filosófico, científico, por que ele pode ser considerado, num sentido amplo, uma religião cristã? Porque Jesus, para o Espiritismo, é o maior modelo de perfeição moral que já passou pelo planeta Terra. Né? Isso aí é respondido, né, no Livro dos Espíritos. O Espiritismo acredita, divulga o Evangelho de Jesus de Nazaré, mas sem dogmas ou fatos inexplicáveis. Se nós pegarmos aí, principalmente, céu e inferno, né, Kardec tem vários trechos lá onde ele explica, até inclusive alguns milagres de Jesus, justamente nessa visão que o codificador tinha de apresentar a fé, uma fé raciocinada, para que as pessoas não se afastassem da religião, não vissem aquilo como algo fora da realidade. Então ele tinha muito essa preocupação, não é, de trazer, de não interpretar alguns trechos bíblicos ao pé da letra, procurar fazer uma análise raciocinada daquilo que verdadeiramente tem acontecido, daquilo que foi colocado no âmbito de todas aquelas passagens bíblicas. Lembrando, nós até já abordamos isso, né? Muitos dos evangelhos foram escritos tempos após a passagem de Jesus. Não é? Houve depois nos concílios realizados pela Igreja Católica Romana. Por que é que eu digo sempre Igreja Católica Romana? Porque existe a Igreja Católica do Oriente, a Igreja Católica Ortodoxa, que tem o seu Papa também. Né? Mas houve essa cisão entre uma igreja e outra, mas isso é uma outra discussão. Mas enfim, houve vários concílios, e nesses concílios é que ficou definido que os evangelhos mais confiáveis eram justamente os 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas existem outros evangelhos que tratam, evidentemente, nem sempre confiáveis, é verdade, mas são chamados evangelhos apócrifos, né? Inclusive tem um deles atribuído a Pedro, outro a Tomé. Bom, como eu disse, né, no Espiritismo não há cultos, sacramentos ou organização sacerdotal. Vocês percebam aqui no Cáritas a gente vê isso assim, de uma forma muito clara, essa preocupação em não haver assim, uma hierarquia. Em algumas casas espíritas, talvez por uma herança, às vezes a gente nota alguma... Já frequentei alguma casa espírita que se colocava uma toalha branca na frente, não é? Um tablado mais alto, né? Já parecendo um altar. E aí, quando ia começar a palestra, vinha o palestrante e o dirigente andando. Então, só me lembrou uma missa, né? Que é quando começa a missa, o padre vem andando junto com os... Mas a gente precisa ter esse cuidado, né? Respeitando, evidentemente, mas ter essa certeza de que, mais na frente a gente vai ver isso, vamos tratar especificamente disso, mas ter a certeza que, claro, a gente tem que respeitar. Ninguém aqui é obrigado a chegar aqui na casa espírita e abandonar a sua religião de origem, que isso seja um processo gradativo. Né? Ninguém vai ser cobrado por isso. Tanto que no espiritismo, tanto não é uma religião tradicional, que não existe um batismo para virar espírita.
Não existe. Né? Vocês que já frequentam aqui sabem que não chegou, o Cláudio não chegou para vocês, olha, você já está aqui ao centro um tempo, frequentando aqui o centro um tempo, daqui a tal dia a gente vai marcar o seu batismo, vai levar nas águas do rio Capibaribe, vai lhe dar um banho. E não é, o Espiritismo não trabalha com esses sacramentos, não existe esse sacramento, né? Por isso, daí a questão forte do aspecto científico, filosófico e religioso. É religioso nesse sentido, né? Da reforma moral de cada um de nós, né? Dessa defesa da imortalidade da alma, mas não é uma defesa cega, é uma defesa provada, né? Em testemunhos que houve já desde a época da codificação, e antes dela já havia vários outros fenômenos espirituais, mas dessa codificação, da defesa, acima de tudo, de que o espiritismo não é, os fenômenos espirituais não são diversão, não é brincadeira, tem que ser levados a sério. A pessoa não deve vir para a casa espírita para isso. Não é? Você não vai chegar, tem gente que até por ignorância pensa que vai chegar aqui no centro espírita, vai ver a pessoa recebendo um espírito, vai ver uma materialização. Não é isso, isso é uma exceção. Não é? O mais importante é a reforma moral, é você transmitir o bem, é ver a pureza da doutrina de Jesus. Esse é o grande papel, né, do Espiritismo, que veio, na verdade, o que é que a espiritualidade diz? Se a gente pegar, por exemplo, o que é Espiritismo, né, que é um livrinho que eu recomendo, não sei se vocês já leram, tiveram a oportunidade de ler, o que é Espiritismo, é um livro fino, pequeno, recomendo que leiam. E Kardec tem uns diálogos, ele simula uns diálogos, simula um diálogo com um padre, simula um diálogo com um cético, né? E é justamente isso, o Espiritismo ele veio porque a forma como estava sendo conduzido o cristianismo, àquela altura, não estava sendo suficiente. Daí a ideia do Espiritismo como o cristianismo redivivo, né? O cristianismo renovado, se buscar efetivamente a pureza, né, do ensinamento de Jesus de Nazaré. Bom, como eu já disse, né, para o Espiritismo, Jesus é o maior modelo de perfeição moral que já passou pelo planeta Terra. Está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos. O Espiritismo não é dogmático ou sectário. Não é? Fazer e desejar o bem ao próximo, bem como cultivar a paz, são verdadeiramente a mensagem de Jesus de Nazaré. Se nós fizermos isso, e ele próprio diz isso em palestras, nas suas parábolas, a gente vai ver uma delas daqui a pouco. Esse é o verdadeiro sentido da mensagem de Jesus. Tanto que ele disse, né, num dos evangelhos, ele chega, quando tem uma pessoa que está fazendo uma pregação, que não é do grupo, né, dos apóstolos, e os apóstolos chegam e dizem, olha Jesus, aquele cidadão está ali falando, não é do nosso grupo, e está pregando a sua doutrina. Ele disse, se ele não é contra nós, ele é por nós. Ele não repreende, né? O que mostra que ele não veio criar uma igreja fechada. Não foi essa a ideia dele, a mensagem principal de Jesus. Bom, e aí tem essa frase histórica, né? Que Allan Kardec coloca isso, né? Fora da caridade não há salvação. Não é fora do espiritismo. Daí a ideia do ecumenismo ser muito forte na doutrina espírita. Não é fora do espiritismo, é fora da caridade, né? Caridade que significa benevolência para com o próximo, indulgência com as suas falhas e perdão. Então, se praticarmos isso, independentemente da nossa religião, estaremos seguindo no caminho do bem. Inclusive, Chico Xavier, vocês certamente já ouviram isso, ele diz muito francamente, olha, Chico, que era católico de formação, né, mas que quando começou a ter todas as suas manifestações espirituais, que foi introduzido, foi passado para ele, né, foi revelado para ele a doutrina espírita, ele disse, olha, se quando eu chegasse lá, tivesse escrito fora do espiritismo não há salvação, eu teria dito, esse não é meu caminho. Mas só que era fora da caridade não há salvação. Né? Isso não deixa de ser isso Kardec que tinha, né, embora todas as imagens que a gente tem de um Kardec sempre muito sisudo, muito sério, mas ele tinha uma veia irônica. Então isso foi uma indireta para a Igreja Católica, porque qual era o lema da Igreja? Era fora da igreja não há salvação. Isso foi uma indireta, né? Essa frase de Kardec. O Espiritismo como ciência do amor, né? Trazendo uma nova era para a humanidade, essa crença de que efetivamente o Brasil, né? Como coração do mundo, pátria do Evangelho,
e que realmente tem se colocado como o principal país espírita do mundo, né? Mas que se continue nessa luta de divulgação da doutrina espírita, que tem tido aí uma boa recepção já, inclusive em outros países, né? Mas com muita dificuldade ainda na Europa, que é o berço do espiritismo, né? A França. Muita dificuldade, já que o europeu não é religioso, de um modo geral, não é só a doutrina espírita. A religião para o homem europeu é muito difícil. Os Estados Unidos é também um grande desafio. Mas a ideia não é transformar o mundo no mundo espírita, mas divulgar essa mensagem, né? E que ela possa efetivamente contribuir, né? Que as pessoas, unir mais as pessoas em torno do ideal de Jesus. Lembremos da parábola do bom samaritano, prevista no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. E essa parábola ela é muito interessante, né? O que é que ela diz? Jesus narra que um homem vinha na estrada Jerusalém-Jericó. Esse homem ele é assaltado, apanha bastante dos ladrões e fica quase à beira da morte, estendido na estrada. Passa um sacerdote judeu. O sacerdote vê aquele homem estendido e não para. Certamente ele tinha outros compromissos. Passa depois um levita, que era uma espécie de auxiliar do sacerdote, uma espécie de sacristão naquela época. Ele também não para. Passa, enfim, um samaritano, que era um povo odiado pelos judeus, porque não era um povo puro. Eram alguns judeus que se misturaram com outros povos, e aí começaram a surgir os samaritanos, que não seguiam à risca os costumes judaicos. Eram considerados um povo impuro. Mas é o único que para ajudar aquele homem. O samaritano cura as feridas dele, leva ele para uma casa, uma espécie de enfermaria, paga as despesas dele, salva-o da morte. E aí Jesus pergunta: quem cumpriu a lei de Deus? Quem deu uma prova de amor ao próximo? Foi o sacerdote judeu. O sacerdote judeu que podia ser um sacerdote católico, podia ser um orador espírita ou um dirigente espírita, podia ser um pastor protestante. Foi o sacerdote? Foi o levita ou foi o samaritano, um impuro? Quem foi que cumpriu a lei de Deus? Foi o samaritano, né? Veja que ele não usou, ele poderia ter falado também, passou lá um seguidor de Jesus de Nazaré, passou um apóstolo bonzinho, foi lá e ajudou. Não. Ele pegou o exemplo do samaritano para nos mostrar a ideia ecumênica do espiritismo e do cristianismo antes de tudo, né? Então, como foi dito, não existe um único caminho para a prática do bem. Daí a importância desse tema ecumenismo estar presente em nossas vidas, né? Que a gente procure aceitar, não ter essa arrogância de achar que, por ser espírita, a gente é dono da verdade. Não é, não somos. Não é. Claro, pode até ser que outros irmãos assim se coloquem. Isso é um problema dele, né? Isso faz parte aí da questão. Ele é que vai, não nos cabe julgar. Mas nós, enquanto espíritas, não podemos, evidentemente, se colocar como melhor. Não. É como, por exemplo, a gente estava até na campanha do quilo, e surgiu até uma questão interessante, né? Quem faz campanha do quilo sabe que tem carro, quando você está na campanha, que não abre nem a janela. Geralmente são aqueles carros mais maiores, mais bonitos, enquanto as pessoas humildes é que procuram dar uma moeda e tudo. Aí até foi colocado uma pessoa, a gente estava reunindo, conversando a respeito disso, né? Disse, mas realmente os mais pobres é que realmente dão, eles que dão exemplo. Mas veja, a gente precisa ver com cuidado, não nos cabe julgar. Eu posso afirmar que aquela pessoa que não abre sequer o vidro, não pratica uma caridade muito maior em outro lugar? Será que eu posso negar isso? Né? Eu não sei. Eu não sei se aquela pessoa teve algum trauma por conta de um assalto ou alguma coisa. Ela pode colaborar, pode até fazer uma campanha do quilo em outro lugar, né? E naquele momento não quis abrir o vidro. Então, cuidado com o julgamento, né? Não nos cabe julgar só pela aparência. Para o espiritismo, o mais importante é o conteúdo e não a forma. Bom. 7h29, ok. Bom, como diz Kardec com a esposa dele, a companheira dele, né? Amélie Baudet, que tem um papel muito importante, né?
também sempre ali na retaguarda, sem aparecer muito, mas que colaborou muito para a afirmação também da doutrina espírita, dando o suporte necessário para que Rivail pudesse, né, enfrentar toda a luta que foi para fazer a codificação. Mas, enfim, a moral do Cristo resume-se, segundo Kardec, na caridade e na humildade, virtudes que são contrárias ao orgulho e ao egoísmo. Ele coloca ainda que a caridade é a principal virtude, né? E o caminho único para a salvação, pois nela se encontra a justiça, a humildade e a benevolência. Se diz, inclusive, que a caridade é aquela fórmula BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão. Tem até um conhecido nosso que quando a pessoa começa a estar reunido assim, uma pessoa começa a falar da outra, começa a fuxicar da vida ali, ele começa a fazer BIP, 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 BIP. É justamente benevolência, indulgência e perdão, para chamar a pessoa à realidade. Né? Quando começa a falar muito da vida alheia, ele fica bip, bip, bip. E aí uma pessoa que eu acho que ninguém conhece aqui, não é? O nosso amigo Cláudio, que diz no seu livro, um livro importante nesse tema, né? Espiritismo e Ciência, não é isso, Cláudio? A religiosidade do Espiritismo vem do amor universal e da ideia de fé raciocinada. Eu quero saber se ficou boa a foto. Não ficou ideal, né? Mas a próxima vez eu vou tirar uma foto sua, especialmente para colocar aqui, viu? Foi a que eu consegui pesquisar. Mas está aí o nosso Cláudio, que também tem uma obra muito boa, aconselho se puderem, muito didática, muito direta, e que ele faz a defesa justamente disso, né? De que é preciso não exigir, haver o respeito pela religião de cada um, né? A religiosidade do Espiritismo vem desse sentido, que o Espiritismo realmente, a ideia inicial era uma ciência, a proposta de Allan Kardec, ele não tinha a ideia de que, num primeiro momento, ele não tinha a ideia de que o Espiritismo viesse substituir as outras religiões. Não era essa a ideia dele, num primeiro momento. Evidentemente, como eu já disse a vocês, né, é importante dizer que o Espiritismo sofreu uma resistência muito grande da Igreja Católica, né? Ele foi taxado de herege, de demoníaco. E não só da Igreja Católica, das igrejas protestantes também, como ainda hoje tem. Como algumas igrejas evangélicas dizem que o Espiritismo é coisa do demônio. Mas naquela época a resistência foi muito forte. Então, quanto mais se resistia, mais indiretamente se reforçava o aspecto religioso do Espiritismo, no sentido de que era necessário que se mantivesse aquelas reuniões e que se defendesse aquela doutrina. Não que se quisesse ser melhor ou substituir qualquer outra religião, mas que aquelas verdades precisavam ser colocadas. Aquela ciência que estava surgindo foi muito combatida. Né? Então, a partir do momento que se combate, como foi dito, se reforça indiretamente o seu aspecto filosófico e religioso. Né? Então, essa é a ideia, mas não que o Espiritismo se deixe claro. Não existe uma hierarquia, embora existam as federações, né, que tem essa função de orientar, mas não existe uma hierarquia na doutrina, não existe um papa do Espiritismo centralizado. Né? Existem as lideranças espíritas, evidentemente é preciso ter cuidado, né, já que não existe também infalibilidade, né? Ninguém é infalível também, não é, mesmo as maiores referências que merecem todo o nosso respeito, Divaldo Franco, outros líderes do movimento espírita, o próprio Chico, mas foram homens, né? Não eram perfeitos, foram seres humanos como todos nós. Bom, sobre essa matéria de religião, o que é que diz o Livro dos Espíritos a respeito? Eu procurei abordar aqui a lei de adoração, alguns conceitos que tratam, né? E lá no Livro dos Espíritos a gente vê a importância do conteúdo e não da forma. Né? Que a prece deve ser, acima de tudo, um sentimento e não uma fórmula prefixada ou decorada. Como eu estou dizendo, a sinceridade e o sentimento são mais importantes do que a forma, no que se refere à adoração de Deus. Diz a questão 654 do Livro dos Espíritos: Deus não tem preferências de culto, todos os homens são irmãos e filhos de Deus, que chama a Ele todos os que seguem as suas leis, qualquer que seja a forma pela qual se exprimam.
querem mensagem mais ecumênica do que essa? Não existe uma fórmula, como eu já tenho dito, única para chegar a Deus. E o Espiritismo diz isso expressamente. Muito importante também a questão de 656. Os homens de boa vontade atraem para ele bons espíritos, que os instruem na prática do bem. Se, do contrário, não haveria o livre-arbítrio, né? É preciso que se respeite, né? Cada um tem o seu momento, a sua história pessoal de vida. Então é preciso respeitar isso. Se determinada pessoa se identifica com aquela religião, siga o seu caminho, seja feliz. Evidentemente que para muitos que são católicos, como eu, por exemplo, que fui católico, né? Então, chega um momento que aquilo ali perde o sentido. Que você busca uma resposta que não encontra nas outras religiões. Encontra na doutrina espírita. Não é? Já que a Igreja Católica tem as religiões... não é só a Igreja Católica. As outras religiões, de modo geral, tem aquela barreira, né? Tem muitas perguntas que não são questionáveis. Como é a vida após a morte? É possível esse contato, né, com o além-túmulo? Né? E o Espiritismo não tem. Kardec aborda isso, temas da mais alta complexidade com a maior simplicidade do mundo. A prece é sempre agradável a Deus quando é ditada pelo coração, pois a intenção para Ele é tudo. Então aí eu pergunto, e como é que ficam os terços? Aquelas pessoas que rezam terço, rosário o tempo inteiro. Não nos cabe julgar. Pode ser que seja um caminho para chegar a Deus. Agora, se em determinado momento você começa aquela repetitividade e perde o sentimento religioso, começa a não ter sentido. Essa é a advertência. Não quer dizer que aquelas pessoas que se reúnem e rezam um rosário e passam um dia, os evangélicos, não é? Tem igreja, e às vezes tem até problema por conta do barulho que fazem, mas que passam às vezes a noite inteira, né, naquela vigília que eles chamam, cantando e fazendo oração. É importante, desde que seja com o coração. Porque a partir do momento que aquilo se torna uma coisa mecânica e repetitiva, perde o sentido e o efeito. A prece torna o homem melhor e Deus envia bons espíritos para auxiliá-lo. E isso independe de religião, meus irmãos. A prece com o coração, independentemente de forma, né? Certamente Deus envia, e não tenham dúvida disso. Vem uma questão importante. As preces que fazemos por nós mesmos podem alterar a natureza de nossas provas e modificar o seu curso? Isso está na questão 663 do LE, que é o Livro dos Espíritos. Elas podem alterar. Porque eu já vi até alguns palestrantes dizer, e até algumas pessoas do movimento espírita dizer o seguinte: olha, o seu destino não pode ser mudado. Então, algumas pessoas às vezes interpretam o seguinte: olha, então se eu tiver uma doença grave, eu não posso pedir a Deus para ficar curado? Eu tenho que enfrentar aquilo calado enfim, porque é uma prova. Não é isso. Você deve lutar por sua vida. Você tem o direito de pedir o que é melhor para você. Agora, nós sabemos que nem sempre o que a gente acha que é melhor para a gente é o melhor para a gente. Não é? Então é preciso ter essa consciência. E o Livro dos Espíritos aborda isso. Isso é muito importante. Eu quero passar num concurso público. Quero muito. Vou pedir muito a Deus. Peça, né? Evidentemente não peça só isso, né? Peça também outras coisas. Mas peça. Agora, pode ser que aquele cargo não seja o seu caminho. É difícil às vezes entender. Às vezes as pessoas estudam, quer muito uma pessoa fazer medicina, tenta 1, 2, 3, 4 vezes e não passa. Pode ser que não seja o caminho. Se não quiser desistir, luta até sempre. Mas pode ser que não seja o seu caminho. Então é mais ou menos isso a resposta que eu fiz questão de traduzir. Veja o que a espiritualidade superior diz. Vossas provas estão nas mãos de Deus e as que devem ser suportadas até o fim. Ou seja, tem provas. O que é que ele está dizendo? Que há provas que podem ser alteradas. Agora, existem aquelas que têm que ser suportadas até o fim. É preciso ter essa consciência. Algumas religiões vendem uma situação de que, não, se você vier, você vai ficar curado de todo jeito. Nós sabemos que não é assim. Né? Tenhamos sempre fé. A fé é importante, claro. Né? Não somente a fé, mas a fé é muito importante. Peçamos, tenhamos fé, lutemos por nossa vida. Mas é preciso entender que há provas que têm que ser suportadas.
Mas Deus leva em conta a resignação. A prece atrai para vós os bons espíritos, que vos dão a força de suportar com coragem. Se tiver que alterar, vai ser alterada, tenham fé. E se não tiver que ser alterada, é para o nosso bem, fiquemos tranquilos. Todavia, as súplicas justas são atendidas mais das vezes do que supondes. Julgamos de ordinário que Deus não nos escuta, porque não fez, né, a vosso favor um milagre. Enquanto que vos assiste por meios tão naturais que vos parecem obras do acaso, ou da força das coisas, né? É aquela história que a pessoa, né, fez um vestibular, queria muito um curso, não passou, mas aí fez em outra faculdade, em um outro curso, se identificou. A gente acha que foi obra do acaso, nem sempre, né? Está aí a espiritualidade superior dizendo, era o seu caminho aquele, na verdade, né? Depois é que a gente soma, junta as pecinhas do quebra-cabeça e vê a mão de Deus ali, né? E isso em várias outras situações da vida. É um emprego que a gente queria, era um namorado ou uma namorada que deu um fora na gente, e depois é que você vê que realmente você mais na frente encontrou uma outra pessoa maravilhosa, e que aí você... Por quê? Porque não era o seu caminho aquilo ali, né? Isso tudo tem o dedo de Deus e da espiritualidade superior. Bom, lembremos sempre que é Deus que vai nos dar a ideia, né, de fazer sair da dificuldade pelo nosso próprio esforço. Como diz Joana de Ângeles, a maneira mais agradável de adorar a Deus é elevar o pensamento a Ele, por meio do culto ao bem e do amor ao próximo. Aquilo que já estamos dizendo aqui desde o início, né? Agora é importante o seguinte, vejam só, não basta a prece. A prece é importante, mas nós precisamos praticar, fazer o bem no nosso dia a dia, né? Fazer a diferença com as nossas ações, que podem ser ações mínimas, né? Já tivemos a oportunidade de dizer isso aqui, desde um bom dia, nós podemos modificar. Um bom dia pode fazer a diferença, né? Um bom dia que você dá a uma pessoa, pode já trazer para ela um sentimento positivo, um sentimento de mais otimismo para aquele dia. Uma discussão de trânsito que se evita, né? Quanta energia negativa não foi dissipada, né? Uma briga que se evita, uma palavra amiga, né? Você pode estar contribuindo para que o bem, né, possa estar mais presente no nosso dia a dia. Então, enfim, as boas ações são a melhor prece. Os atos valem mais do que as palavras. Isso não sou eu que estou dizendo, não, viu? Isso eu tirei do Livro dos Espíritos. As boas ações são a melhor prece. Para o Espiritismo, o que importa é o que verdadeiramente somos e não a aparência. A Deus interessa o conteúdo e não a forma. Está aí o santinho do pau oco, né? Um santinho por fora, mas por dentro completamente oco, sem nada que possa oferecer. Na imagem que eu trouxe para exemplificar isso, né? Importa aquilo que somos e não a nossa aparência. Isso é o que conta. Também tem uma questão interessante na questão 657, é sobre a vida contemplativa, né, que Kardec aborda isso. Olhem bem. A vida contemplativa, por si só, se limitar a isso, ela não vai estar atingindo o ideal. Não basta só viver em oração, contemplando. É preciso que isso se traduza em ações boas para o seu próximo. A mensagem espírita é muito forte nesse sentido, né? É preciso que haja as ações, não basta só a oração, é preciso as ações, que essa oração parta para a realidade, né? Se não faz o mal, também não está fazendo o bem. Não fazer o bem por si só já é um mal. Eu até me lembro, recentemente, teve um ator famoso, faleceu, e ele, quando ele estava vivo ainda, é um ator brasileiro, né? Ele disse... Mas eu tenho uma depressão tão grande, um ator já idoso, e não sei por que isso acontece comigo, porque eu vivo aqui no meu cantinho, no meu sítio, isolado, não faço mal a ninguém. Não me cabe julgá-lo. Agora a questão é, não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. É isso que preenche o ser humano, né? Mais importante do que não fazer o mal a ninguém é fazer o bem a alguém. Então é isso que nos preenche, isso que dá sentido à nossa vida, né? É um filho que você educa, né? Uma boa educação, um bom exemplo do pai, você pode estar evitando estar criando um marginal futuramente, ou uma pessoa desajustada. Então são pequenos atos
que podem fazer a diferença. Também o Livro dos Espíritos aborda essa questão da prática de sacrifício por outras religiões, que eu acho que isso é um tema, principalmente o Ministério Público, vai ter um momento que a gente vai terminar tendo que lidar com isso, Isabel, porque já ouvi, tem algumas religiões que ainda hoje fazem sacrifício de animais. Isso é meio que um dogma, um tabu. Você não pode falar nada, porque se você for falar, você vai estar interferindo na liberdade religiosa. É a minha religião, ela é assim, pode sacrificar um boi. E se a gente for ver, eu assisti uma palestra sobre isso, esses animais, né? Você já vi até que houve uma palestra também sobre os animais aqui uma vez, e o espiritismo, né? Alguma coisa assim nesse sentido. Então eles têm um princípio espiritual, né? Então a gente não faz o menor sentido que a gente agrade, que Deus jamais iria se agradar com a destruição de qualquer ser vivo. Isso era na época que o ser humano não tinha, nós estávamos ainda na idade, no início da nossa própria civilização, as tribos indígenas que não tinham cultura, que faziam até sacrifício de seres humanos. Isso não faz o menor sentido, nem sacrifício de ser humano e nem de animal. Né? Você sacrificar um boi para Iemanjá ou para quem quer que seja, com todo respeito, a gente precisa respeitar as religiões, mas aí entra numa questão um pouco delicada, porque está se tratando da vida de um ser vivo. E a gente tem que ver até que ponto vai haver esse choque, né? Sei que o debate é polêmico, não é? A gente, evidentemente, entra também da forma como esses animais são mortos no nosso dia a dia, que a gente consome, principalmente a carne vermelha, não é? Tem uma carga de energia negativa muito grande, porque o boi, gente, é um mamífero desenvolvido. Tem sistema nervoso, ele sente, ele pressente a morte. Né? O boi mais do que as aves, né? São mamíferos, né? O porco, o cabrito, o bode, eles têm sistema nervoso, eles já desenvolvem certo sentimento. Quem cria cachorro sabe do que eu estou dizendo, como um mamífero é desenvolvido, somente o cão. E o boi ele tem, né? Então, a gente, claro, quem for para o YouTube vai ver o que Chico Xavier diz sobre isso. Ninguém tá, vou chegar aqui e dizer para vocês, não como mais carne vermelha, não é isso. Mas o ideal é que não chegamos a um ponto de que não comamos mais. Porque por conta disso, do sacrifício que é chegar a uma morte de um animal desse. Mas isso é um outro tema, né? Acho que tem pessoas mais gabaritadas do que eu para falar sobre isso aqui. Diz o Livro dos Espíritos, né? Deus não exige o sacrifício de vidas, sejam humanas, sejam de animais. Jamais Deus pode ser honrado com a destruição de qualquer criatura. Jamais. Jamais. É inaceitável isso. Né? Aos espíritos esclarecidos não mais se tolera a prática de sacrifício. Isso está lá, o Livro dos Espíritos diz isso expressamente entre as questões 669 e 670. Mas é polêmico, eu sei. Isso ainda vai dar muito debate a respeito. Né? Somente... Né, determinados promotores que se virem um determinado sacrifício de animal, pode ser que se insurjam. Aí isso vai surgir uma polêmica, né? Mas enfim, aguardemos. Espiritismo e intolerância religiosa já é o tópico final da nossa palestra. Por que eu coloquei esse tema? Veja só, isso me marcou muito. No início da minha caminhada espírita, há 16 anos atrás, mais ou menos, Cláudio, eu frequentei um centro. Claro, não vou, por uma questão de ética, eu não vou dizer aqui qual foi, mas isso me marcou muito, porque tinha-se a postura lá de que não se podia frequentar outros cultos religiosos. Mesmo que fosse um casamento de um irmão, o batizado de um parente. Então, às vezes, os trabalhadores, eu conheci uma trabalhadora que marcou muito ela, que o irmão ia casar na igreja católica, e ela não foi para o casamento. Porque a cúpula lá, dirigente, tinha esse entendimento de que não deveria ir, ela como trabalhadora tinha que dar o exemplo. Se usava até uma frase de Allan Kardec, né? Que seu sim seja seu sim, seu não seja seu não. E eu dizia, mas meu Deus do céu, eu estava começando, eu dizia, mas não, eu acho que não é isso que a codificação diz. Eu acho que ele não falou isso nesse sentido, e realmente não falou. Com todo respeito, ele não se falou referindo a isso. Mas se tinha essa postura, se dizia o seguinte, não, olha, você pode visitar uma igreja quando você estiver viajando como turista. Agora, para ir para um ato, você não deve ir como espírita. E eu ficava, meu Deus, será que isso é correto? Será que a codificação diz isso?
Eu achava até uma certa incoerência, porque dizia o seguinte, olha, vai casar um parente seu, não vá para a cerimônia religiosa, mas para a festa você pode ir. Mesmo que seja... Aí eu dizia, opa, e se a festa for na... Que tem as igrejas, tem às vezes o salão paroquial que chama, se for no salão paroquial, pode ir? Não, pode, porque ali não é mais, não tem um altar, não. Eu dizia, mas não é consequência do ato? Enfim... Eu entendo, e aí isso é a minha posição, tá certo? E a codificação, eu até diria, se tiver alguém que conheça, por favor me diga, algum trecho da codificação que proíba você frequentar um outro culto. Pelo contrário, Kardec na época até diz que tinha pessoas, no livro de Cláudio ele fala sobre isso, de outras religiões católicas e protestantes que frequentavam as sessões espíritas dele. Então não há uma vedação expressa nesse sentido. É claro, e nós falamos sobre isso no início, que com o tempo, aquela liturgia, aquilo tudo perderá o sentido. Agora, se você é convidado, até eu acho, na minha visão, para ser padrinho de um casamento, ou não vejo uma vedação nesse sentido. Você está ali indo para um ato de amor entre duas pessoas, né? Claro que você vai para o casamento, você não vai comungar, né? Como minha mãe, que é muito católica, há tempos atrás eu fui para um casamento e ela, meu filho, você não vai comungar? Eu disse, não, mãe, eu não sou mais católico, né? Eu não vou comungar porque não, né? Então, com o tempo, ninguém vai chegar, nós não podemos chegar aqui, ou em qualquer outra casa espírita, e dizer, você tem que fazer a opção, ou você é espírita, ou você é católico, ou é evangélico, ou é judeu, ou é... Não é isso. Frequente, a gente chega por espiritismo pelo conhecimento ou pela dor, né? Se o irmão está numa casa espírita pela dor, por qualquer outro motivo, que continue com serenidade, se acha que faz sentido, e claro que isso envolve todo o histórico de vida da pessoa. Se você ainda tem saudade da igreja, do seu padre, do seu pastor, frequente. Absorva o que há de bom no espiritismo, né? Até para quando estiver lá, se tiver a oportunidade, defender a casa espírita, né? De que não é nada disso do que falam muitas vezes. Agora, com o tempo, e isso aconteceu comigo, né, evidentemente, com o tempo aquilo vai perder um sentido, né? Você começa a perder o sentido e ver o que verdadeiramente importa, né? Que não é a forma, não é aquele sacramento que com o tempo eu fui vendo, né? Que eu me sentia muito mais próximo de Deus dentro de uma casa espírita, né? Da simplicidade, das palestras, sem toda aquela formalidade toda que tem muitas vezes a missa. Mas isso é pessoal e cada pessoa tem seu tempo. É claro que a gente precisa saber diferenciar se isso não é... E o espírito de Viana de Carvalho diz isso, num dos livros psicografados por Divaldo. A gente precisa saber o que é apego a velhos hábitos, né? Com o tempo, esse apego a velhos hábitos, ele vai passando e verdadeiramente fica o que é mais importante. Mas ninguém precisa fazer uma opção, ninguém vai ser cobrado aqui por isso, né? A proposta do espiritismo é outra. Justamente aquilo que eu estou falando, né? A visão ecumênica que Kardec tinha sobre o tema, né? A função religiosa do espiritismo, que é atuar como elo de ligação, e isso Cláudio diz isso no livro dele, atuar como elo de ligação entre todas as religiões, a partir do desenvolvimento de uma fraternidade universal. Essa é a grande função da casa espírita. Agora, felizmente, e eu pesquisando para essa palestra, eu vi muito isso, Cláudio. Hoje em dia, ainda muitas religiões, tanto na igreja, tem muitos sites católicos que combatem de uma forma muito forte o espiritismo. Sites evangélicos também, né? Mas sites católicos dizendo expressamente, o católico não deve frequentar o espiritismo. O espiritismo diz que é cristão como uma forma de atrair você, mas ele, na verdade, ele não acredita na Santíssima Trindade, ele não acredita na divindade de Jesus, ele é contra Maria. Isso está em sites atuais, né, da igreja. Há ainda esse combate muito forte, essa visão ainda, né, de combate muito forte. Tanto que eu recentemente fui convidado, uma turma, né, de direito que estava se formando, fizeram um culto ecumênico. E aí foi um representante da igreja católica e 2 pastores evangélicos se me convidaram, eu fui. E para falar lá e tudo, nós, né, cada um teve o seu momento de se manifestar. E eu achei incrível, porque eu notando que terminou o culto, nós ficamos conversando, né, eu e um pastor, e Paula estava conosco também, minha esposa.
E eu notando ele com um olhar assim, querendo dizer alguma coisa. Olha, mas você é espírita mesmo? Olha, a gente precisa conversar. Aquela dificuldade de aceitar, né? Então, veja, num culto ecumênico, a gente sentindo que quem estava ali não tinha um sentimento tão ecumênico, né? Então, a gente precisa refletir muito sobre isso, não é verdade? Sobre o respeito às opções religiosas de cada um. Aquilo que eu estou dizendo, né? É importante entender que a casa espírita não é uma igreja. A gente tem que evitar sacralizar o espiritismo, né? Evitar usar toalha branca, fazer uma espécie de na minha visão, né? Como é que a gente pode... Ritualização das reuniões espíritas, né? No sentido de estar fazendo entrada triunfal ou qualquer coisa nesse sentido, né? Porque a proposta não é essa da doutrina. E, como já disse, a questão do cuidado com a hierarquia, não existe infalibilidade, porque na Igreja Católica existe infalibilidade, né? O Papa, né? O Papa é infalível, o que ele diz, né? Isso já foi motivos aí de concílios, né? Ao longo da Igreja Católica. E, na verdade, ninguém é infalível, né? Porque todos somos humanos e sujeitos a erros e acertos. Realmente, como eu disse, ainda algumas religiões satanizam, procuram destruir o movimento espírita. A gente precisa ter uma postura, evidentemente, de, claro, não entrar em discussão acirrada, mas de saber colocar, né? Dizer que, olha, não é nada disso, o espiritismo não tem essa proposta, e não tem nada a ver com o que se está colocando. Saber colocar, eu sei que muitas vezes é difícil, né? Agora, às vezes, a gente tem também, a gente é surpreendido, né? Eu faço campanha do Quilo, num dos sinais, é próximo a uma igreja evangélica. E eu realmente, quando às vezes o sinal está coincide em determinado horário, que sai o pessoal da igreja. E eu até evito, sabe, Cláudio, de ficar para eles não acharem que eu estou assim, porque eu noto um certo olhar, não estou assim, realmente eu estou até pré-julgando com vocês, mas eu sinto um certo olhar de uma certa resistência, né? E um dia eu estava assim com um papel, uma mensagem muito bonita, inclusive, de Emmanuel, né? A gente estava distribuindo, e vinha um senhor de terno e gravata, né, com a Bíblia embaixo do braço, e ele começou a olhar para mim, eu disse, eu acho que ele vai vir aqui me dar um sermão. E eu com a mensagem, aí ele chegou bem sério para mim e fez, o que é que o senhor está distribuindo aí? Aí eu fiz, olha, é uma mensagem. Ele fez, não vai me dar uma não, eu pensando que ele ia me dar um sermão, né? Aí eu fiz, olha, eu vou dar, agora é espírita, viu? Não é evangélico não. Ele disse, mas a mensagem é única, não é de Deus? Se é de Deus, está valendo. Então me deu uma lição, né? Me deu uma lição de ecumenismo. Eu é que estava pré-julgando ele, né? E ele me deu uma grande lição, esse senhor. E pegou a mensagem e saiu satisfeito. Não é a palavra de Deus? Eu disse, com certeza. Então pronto. Aí pegou e saiu. Já falamos sobre isso, né? Vendo aí o nosso horário que está chegando no final. Com o tempo poderá vir o que verdadeiramente importa, né? Fazer o bem ao próximo, cultivar o amor e a caridade, fazer a nossa reforma íntima, que não é fácil, né, gente? Não é fácil não, essa reforma íntima. A gente cai, se levanta e eu acho que na oração aí do nosso irmão que fez a oração, ele fala sobre isso. O cair, se levantar, mas continuar sempre, né, nesse caminho. Independentemente de formas exteriores, dogmas ou sacramentos. Isso é o mais importante. Isso é o que, né, Jesus e que Deus querem de nós. Como disse Chico Xavier, na vida não vale tanto o que temos, nem importa o que somos, vale o que realizamos com aquilo que possuímos e, acima de tudo, importa o que fazemos de nós. E o que é que estamos a fazer de nossas vidas hoje? Com essa pergunta eu encerro a minha palestra, a minha colaboração, né? Não vou dizer que é uma palestra, é uma colaboração que a gente dá aqui, né? Desejando a todos uma boa noite, muita paz em Cristo, hoje e sempre. E mais uma vez, obrigado a Cláudio pela oportunidade de estar aqui nessa casa tão querida. Então, a prece final, eu gostaria que saber se algum irmão desejaria fazer a prece final. Então eu vou fazer, já que ninguém se... Eu estava com vontade de escolher, viu? Mas eu vou fazer a prece final. Estou brincando. Ninguém se habilitou, eu vou fazer aqui a prece.
Senhor Jesus, mestre amigo, muito agradecido pela oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos em teu nome, aprendendo todos a respeito de ecumenismo, que a mensagem verdadeiramente do Cristo, de fazer o bem ao próximo, de contribuir firme e forte para a melhoria do nosso planeta Terra, permaneça conosco. Que no nosso dia a dia saibamos, Senhor, respeitar as opções do nosso próximo. No momento de colocarmos também a nossa opção religiosa, que saibamos fazer isso com serenidade, com doçura e com firmeza, quando necessário for. Que a tua luz, mestre e amigo, permaneça conosco. Que os guias espirituais permaneçam nas nossas vidas, nos conduzindo sempre à paz e ao bem. Assim sendo, mestre divino, pedimos autorização para encerrar os trabalhos aqui nesta casa tão querida na noite de hoje. Assim seja.